Quinta-feira, o Vasco volta a campo, só que dessa vez para jogar na Sul-Americana. Após a derrota por 3-0 para o Santos, o Vasco tem um confronto decisivo contra o Olímpia e busca a classificação jogando no Defensores del Chaco. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0, o Vasco foi bem superior ao Olímpia, mas não conseguiu levar nenhuma vantagem mínima de um gol de diferença. E a expectativa é que o técnico Pedro Emanuel utilize a força máxima que ele tem à disposição para esse jogo. Por que eu falo a força máxima que ele tem à disposição? Porque o Sousa não pode jogar, Colídio não pode jogar, que não foram inscritos a tempo, Jair tá machucado e tem algumas outras baixas também, mas podem ter retornos importantes. Eu vou mostrar agora para vocês como o técnico Pedro Emanuel vai montar esse time do Vasco e um pouco do que pode acontecer taticamente também nessa partida. Beleza? Vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Olímpia no Defensores del Chaco. Lembrando que o Vasco já jogou lá esse ano na fase de grupos, né, da Sul-Americana. O Vasco perdeu o jogo lá de virada por 3-1, mas foi um jogo que o Vasco estava na frente do placar, saiu na frente do placar, mesmo jogando ali com um bloco mais baixo, marcando mais atrás, e com um time completamente reserva, com vários garotos da base. O Vasco venceu o jogo, até que o Mutano, que estava jogando improvisado na lateral direita, foi expulso e aí o Olímpia conseguiu a virada após isso. Mas, sinceramente, o time do Vasco, que hoje é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, ainda é um time mais forte do que o do Olímpia. Se o Vasco for de fato com o que tem de melhor, eu acredito que o Vasco tem grandes chances de se classificar nesse jogo. A parte mental é muito importante. Os jogadores do Vasco não podem entrar derrotados. Os jogadores do Vasco precisam esquecer o que vem acontecendo e focar nessa partida. Eu acho que tem que ser assim, jogo a jogo, sem imaginar que já perdeu. Sentirem vencedores, ter mentalidade vencedora. Falta isso no Vasco em vários momentos. Mas vamos lá, Léo Jardim vai ser o goleiro titular, ele que vem de uma atuação ruim. Léo Jardim teve 2 falhas ali contra o Santos. Grande parte da derrota do Vasco para o Santos está na conta das falhas cometidas pelo Léo Jardim. Mas a gente tem que confiar que ele vai fazer um bom jogo. O Léo Jardim nunca foi um goleiro espetacular, sempre foi um goleiro para mim nota 7. Mas é isso, cara, é o que o Vasco tem. O Vasco não tem nem reserva à altura. Na lateral direita, eu acho que ele vai com o Paulo Henrique, é um dos caras que sobra fisicamente nesse time. E pra mim seria um erro absurdo se ele entrasse com o Puma de titular. Ah, não, vou preservar o Paulo Henrique e vou colocar o Puma. O Puma não tem condição de jogar como titular do Vasco na lateral, cara. O Puma é um lateral que muitas das vezes compromete muito defensivamente. Ele é um lateral muito lento, o tempo de reação do Puma é complicado, cara. O Puma não é um jogador para você jogar fora completamente, mas eu acho que ele compromete muito o sistema defensivo do Vasco e deixa muito exposto em vários momentos, ainda mais para um jogo que o Vasco em algum momento vai ser pressionado pelo Olímpia jogando dentro de casa. O Puma pode ter dificuldade. A parte boa do Puma é que ele é um cara mais alto, mais forte, então ele ajuda nos duelos aéreos. Mas eu acho que o Pedro Emanuel vai com o Paulo Henrique, com a ressalva que ele pode ir com o Puma, porque ele foi no último jogo contra o Olímpia com o Puma. Na zaga, acredito que vai Cuesta e Robert Renan como dupla de zaga titular do Vasco. Na lateral esquerda teremos o retorno do Cuiabano ao time titular. Cuiabano descansou no jogo contra o Santos, já que ele estava suspenso, não jogou. Com isso, o Cuiabano deve retornar ao time titular do Vasco. O Vasco ganha muito com o Cuiabano em relação ao Piton. E não é nem porque o Cuiabano é um espetáculo tecnicamente. É muito mais porque o Piton vive um momento muito abaixo. E o Cuiabano marca melhor, é mais forte fisicamente e ajuda. Para primeiro volante, o Jair tá machucado. O Sousa não pode jogar porque não foi inscrito a tempo. O Jair deve ficar um mês fora ali do Vasco, lesão muscular. É complicado, cara. O Jair é um excelente jogador, mas a parte física dele, felizmente, né, cara? Teve muitas lesões já, LCA nos 2 joelhos, mas quem deve ir para esse jogo como titular é o Cauã Barros. Barros deve ser o primeiro volante titular do Vasco, é o que tem no momento. Então o Cauã Barros deve ser o titular nesse jogo. Ele deve manter essa estrutura com esses 3 jogadores de meio de campo, esses 3 volantes. Então eu acho que ele vai com o Tietê como esse meia pelo lado direito, como esse volante ali pelo lado direito, para fazer essa função de box to box. Não tem outra opção, só tem o Tietê praticamente. Ele poderia colocar o Rojas, pode colocar o Rojas ali também. Mas o Rojas, o Vasco perde marcação. Se ele tiver na cabeça que quer ter mais a posse de bola, mais controle, ele pode ter o Rojas, que é um jogador de mais cadência. O Tietê ainda consegue ter um pouco mais de intensidade para essa função. O Rojas é muito mais um camisa 10. Ele jogando assim, com o Vasco precisando também marcar, não sei se daria tão certo. Mas é uma possibilidade também dele colocar o Rojas no lugar ali do Tietê. O Thiago Mendes vai jogar como esse outro volante mais pelo lado esquerdo para fazer essas triangulações por ali. O Thiago Mendes que foi atacado demais nessa semana. É triste, né, cara? É triste, a gente se coloca ali no lugar do ser humano. Deve ter sido difícil esses dias pra ele, não é fácil pra ninguém ser atacado pelo Brasil todo.
Mas tenho certeza que ele vai dar uma resposta dentro de campo, um dos principais jogadores e líderes desse elenco do Vasco. Jogando nessa meia esquerda aqui, como o Vasco não tem o Colídio como opção para esse jogo, ele não foi inscrito, a tendência é que ele entre com o Nuno Moreira ou com o Adson jogando por aqui. Mas eu acho que ele vai de Nuno. Ele tem característica mais parecida, mais similar. Ao menos que ele colocasse o Adson do outro lado e trouxesse o Gomes pela esquerda para tentar utilizar mais velocidade. Se ele for manter aquela estrutura que ele vem fazendo naturalmente, é o Nuno por aqui. E o David jogando como centroavante ou o Cláudio Spinelli. A única mudança é que o David joga melhor fora da área, participa melhor do jogo. Mas nenhum dos dois vem sendo aquele centroavante matador pro Vasco. O Vasco perdeu muito sem o Brenner. Quando ele viu seu melhor momento, estava engrenando, o time estava funcionando bem, ele acaba se machucando. Então a estrutura do Vasco deve ser Andrés Gomes jogando nesse espaço aqui, pode alternar amplitude e alternar jogar no meio espaço. Paulo Henrique mais à frente dando essa amplitude aqui e largura no campo. Tietê jogando por aqui. Thiago Mendes jogando por aqui, dando também estrutura para fechar essas triangulações pelo lado do campo. Cauã Barros entrando no meio dos dois zagueiros do Vasco, quando o Vasco tiver a posse de bola, abre Robert Renan e abre Cuesta. Nuno jogando nesse meio espaço aqui também, pode alternar por fora e alternar por dentro. Os jogadores são móveis dentro de campo, mas teoricamente esse é o posicionamento aqui do Nuno, e o Cuiabano também dando amplitude mais pelo lado do campo. Teoricamente é assim que joga o Vasco, que acaba tendo em algum momento, né, essa construção de três, e o Tietê e o Thiago Mendes sendo um pivô. Eu acredito que como o Olímpia tá jogando em casa, eles não vão ter aquela mesma postura tão defensiva. O Olímpia parte de um 4-1-4-1, que tem um volante protegendo essa entrada aqui da área, esse entre linhas, dois volantes também um pouco mais soltos e dois extremos pelo lado do campo com um centroavante. Mas o Olímpia mostrou em São Januário momentos que queria pressionar um pouco mais, que pode adiantar os seus dois extremos para fazer essa marcação e tentar igualar um 3 contra 3 aqui no Vasco. Isso pode causar liberdade para os laterais do Vasco atacarem, se o Vasco conseguir sair dessa primeira pressão do Olímpia, e o Vasco pode acabar gerando sobrecarga pelos lados do campo. Esse é um cenário que pode acontecer. Eu acredito que o Vasco vai buscar ter a posse de bola, independente se está jogando no Defensor do Chaco em São Januário. O que o Vasco não pode fazer é perder a bola nessa região. Não pode errar passe nessa região, porque pode ceder transições rápidas para o Olímpia de contra-ataques. E aí o Vasco pode ter dificuldade correndo para trás. Então é um jogo para você buscar passe seguro. É um jogo para você sim ter coragem para jogar, para enfrentar, não ter um pensamento de fracassado, mas você ter ciência que é um jogo eliminatório. Tá tudo 0-0, cara. Quem vencer esse jogo avança. Então tende a ser um jogo muito nervoso. O Vasco não tem tantas opções assim no banco de reservas para mudar uma partida. Esse é um ponto que me causa assim um pouco de ficar com o pé atrás. O Vasco não tem profundidade de elenco. E tem ainda menos sem Souza e sem Colídio. Sem o Jair também que tá machucado. Mas é um jogo que se o Vasco passar, ele sai com uma moral bem interessante para a partida do final de semana contra o Palmeiras. O Olímpia não é um time construtor. O Olímpia é um time que alça muitas bolas para dentro da área quando tá no campo de ataque. E aí eu acho que o Vasco vai marcar o Olímpia com essa abordagem aqui, com seus 3 jogadores de meio de campo. Vai baixar o Cuiabano, vai baixar o Paulo Henrique, por exemplo. Eu acho que o Andrés Gomes vai marcar um pouco mais à frente, o Nuno também um pouco mais à frente. E a ideia do Vasco pode ser, na maior parte do tempo, fazer uma pressão na lateral do campo. Forçar a bola a sair por um dos lados, encaixar a marcação e fazer uma marcação híbrida aqui com o Andrés Gomes marcando o zagueiro e o lateral. A mesma coisa acontece quando a bola balançar para o lado contrário, com o Nuno tendo essa marcação híbrida de marcar zagueiro, lateral, fechar a linha de passe. Não se desenha um jogo fácil para o Vasco, mas eu acho que o Vasco tem totais condições de sair vencedor desse confronto e voltar com a classificação. Nem pro Rio de Janeiro, né? Voltar com essa classificação lá para São Paulo e depois voltar com a vitória lá de São Paulo pro Rio de Janeiro também. Nada é impossível, cara. O Vasco perdeu de 3-0 pro Santos, mas eu ainda consigo ver o Vasco com possibilidade de recuperação. Mas é um jogo de erro zero. Esse aqui é aquele famoso jogo de erro zero. Mas provavelmente essa é a escalação com que tem de melhor o Vasco para enfrentar o Olímpia. Uma mudança ou outra pode acontecer, uma entrada do Rojas, uma entrada do Puma, mas eu acho que basicamente é isso aqui. Talvez uma entrada do Adson também. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Beleza? Fica nessa. Abração do Francesco, é nóis. E comenta seu palpite aí. Comenta seu palpite para Vasco versus Olímpia, tenta acertar aí.